This call is now being recorded. Pronto. Agora a gente vai voltar para cá. Alguns de vocês, deixa eu ver aqui se algum de vocês estão com o microfone ligado, porque se tiver, ele fica um pouco atrapalhando. Pronto, agora vamos. A gente vai dar continuidade ao que nós chamamos de Divina Sensus Angustia. Bota no chão. Então vamos lá. Vou dar início aqui, viu, irmãos? Tem uma parte desse livro na página 108. Desse livro aqui, ó, deixa eu colocar na tela de vocês para que vocês possam ver. Infiltrados por Deus. Se você quiser adquirir esse livro, além do mais, tem um site e você vai ajudar o Ministério Portas Abertas, que é um ministério muito profícuo que trabalha com relação a missões mundiais. Tranquilo. Então vamos lá. A epígrafe que tem aqui nessa parte do livro é o seguinte: depender da provisão diária do Senhor. E ela dá um testemunho aqui dizendo o seguinte: se Deus pedisse meu marido para mim... não? Perdão, a esposa do pastor Ferenc, é isso, Patrícia? Ela estava presa. Ambos, o casal, estava preso em uma cadeia totalmente salubre, e o testemunho dela é o seguinte: se Deus pedisse meu marido para mim, por qual razão não daria? Se Deus pedisse minha casa para mim, por qual razão não daria? Se Deus pedisse minha liberdade para mim, por qual razão não a daria? Se pedisse as batidas do coração dos meus filhos, por qual razão não as daria também? A resposta é: eu só conhecia o Deus que ouve as orações e as responde. O Deus que pede para eu abrir mão de tudo e para quem eu deveria entregar tudo com alegria. Esse Deus estou começando a conhecer sentada em um banco duro de um trem. Acredito que conhecê-lo é amá-lo, e ser um com ele. Amar alguém significa abrir mão de tudo. Tenho a impressão de não estar lidando com pessoas agora. As pessoas são instrumentos nas mãos do Pai. O Pai que agora diz: você precisa abrir mão de tudo, menos de mim. Cuidarei de tudo. Tudo depende de mim. Abrir mão depende só de você. Charles Ferguson diz: se o apóstolo Paulo tivesse hoje no seu livro, ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo teria evangelizado o mundo 53 vezes devido ao seu gosto, o seu desejo. Está totalmente embevecido com a graça de Cristo através do evangelho. Essa mulher que nós vimos agora no seu testemunho, essa mulher foi presa e passou os momentos mais agônicos, mais tétricos, mais desesperançosos dentro de uma cadeia salubre, dentro de um sistema comunista político, do qual é totalmente uma antítese em relação àquilo que é o evangelho. Aí eu pergunto a você, nesse mesmo sentido, nesse mesmo ímpeto, o que eu estou falando é dando continuidade ao que nós chamamos de divina, que está essa expressão em latim, tá certo? Divina sensus angustia, né? Esse senso divino de angústia, como eu falei outrora. E aqui eu tenho uma frase aqui, algumas citações, que também eu gostaria de ler com os amados irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20, 28, eu em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, do Evangelho da graça de Deus. Ele também vai dizer, lá em Atos capítulo 21, quando ele chega na casa de Filipe, quando o profeta Ágabo pega o seu cinto dizendo que iria acontecer inúmeras tribulações em Jerusalém, existe naquela audiência um choro copioso. Pessoas estão com o coração compungido pelas dores que o apóstolo Paulo iria sofrer e pedem
de forma pletórica que o apóstolo Paulo não vá para Jerusalém, porque senão ele ia passar por momentos terríveis, calamitosos. Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Eu não estou somente pronto para ser preso por Jesus, mas também por ser morto por ele. E o Espírito Santo me diz que vai acontecer inúmeras tribulações de cidade em cidade. Paulo, que abjetou tudo pela graça de Cristo, pela eficiência da graça de Cristo, da qual o tornou esfuziente na obra do Senhor, é aquele que entendia essa pedagogia da dor, da angústia, tendo esses sensos divina, sensos, angústias totalmente diretiva. Alguém quer falar alguma coisa, amados irmãos, em tudo isso? Se os irmãos não querem falar, tá certo? Eu até entendo. Mas alguém quer falar alguma coisa acerca disso? Irmão Mesaque, os demais irmãos que estão no plenário hoje, Henrique também, se quiser participar. E se o que vocês querem acrescentar, logo no início, aquilo que a gente vai falar, que a gente vai trabalhando essa dialética e vai crescendo na graça do Senhor Jesus, também aqui no nosso curso. Eita, tem gente querendo entrar também aqui hoje. Meu irmão Gitso, que está presente hoje também. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Meu irmão Henrique, você está dando para ler o que está aparecendo na tela? É para você. Se você puder, deixa eu aumentar aqui um pouco, para ficar melhor. Tá tranquilo, Jader. Tá tranquilo aqui, você? Estou lendo aqui direitinho. Tá dando para ler tudinho, eu quero que você leia isso aqui, ó. Essas duas partes. Essa é a parte do livro do Sanders. Paulo como líder. Tem várias lições que eu mandei também. Tá tranquilo. Toda essa parte aqui, ó. Tá tranquilo toda essa parte. Tá ok, só um momentinho. O celebrado pregador escocês, James, aqui no meu certo, fez uma declaração, fez uma declaração que há um tempo revolucionaria. É porque aqui está um pouco embaçado, Jader, para mim aqui. É por causa da tela. Tá do meu telefone. Do celular. Tá Isso. certo. Irmão Mesaque, veja aí, por favor, lê essa parte aí. Mas muito obrigado, viu, Henrique? Mesmo assim. Irmão Isaac tá dando. Dá para ler essa parte, irmão Isaac, aí. Se tiver ruim também, eu posso ler aqui também, tá certo? O meu tá nítido. Tá nítido? Então leia, por favor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. O celebrado pregador escocês James S. Stewart fez uma declaração que há um tempo revolucionária e desafiadora. Por quê? Desfere um golpe sagaz contra o orgulho e a autossuficiência do homem. É sempre sobre a franqueza e humilhação humana, e não sobre a força da confiança do homem, que Deus escolhe edificar seu reino. E ele pode usar-nos não meramente a despeito da nossa mediocridade, incapacidade, enfermidades desqualificadoras, mas precisamente em virtude delas. É isto uma descoberta emocionante que pode revolucionar nossos... Tem um nomezinho... Panorama missionário. Revolucionar nosso panorama missionário. Pronto. Muito bem, muito obrigado, meu. Tá certo. Veja só. Observando aí que o pregador escocês James Stewart, juntamente com a declaração da esposa do pastor Flaherty,
a gente vê essa questão da abnegação em momentos até angustiosos. Você vê que uma mulher da cadeia dá aquele grito dizendo, fazendo até um recurso retórico sobre o porquê não daria até a batida dos corações dos seus filhos, a liberdade, o seu marido e a sua casa em relação à pessoa de Cristo, que é um caminho zeniatológico, né? De abrir mão e estar feliz de entender tudo isso. E a gente observa isso também nessa perspectiva do pregador James Stewart. Ele vai dizer que a nossa fraqueza, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos intempéries, nada mais é do que um golpe sagaz contra o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. O que diz Provérbio 16? Que a soberba precede a ruína. Provérbios 6,16, perdão. Provérbios 6 vai dizer que existem 6 coisas das quais Deus abomina. E uma que ele odeia, sabe qual é? É a soberba. Salmo 101, o profeta Davi vai dizer o seguinte: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisas mais diante dos meus olhos, aborreço os que se desviam, nada de mim se apegará. Um coração sincero se apartará de mim. Aquele que difama ao próximo nas escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Entender esses sensos de angústia, que mostra o próprio texto, que mostra a nossa mediocridade, a nossa incapacidade, as nossas enfermidades e os solavancos direcionados por Deus na nossa vida, é uma descoberta emocionante que revoluciona o nosso panorama missionário. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, quando estive convosco, eu estive com fraqueza, temor e grande tremor. Nada propus saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Paulo estava dizendo que era a fraqueza dele, era essa angústia que era objeto diretivo da parte de Deus para que o evangelho fosse transportado pela vida dele. A autossuficiência, né, é isso que mostra que nós somos independentes de Deus. Mas quando nós somos fracos, miseráveis, desgraçados, cegos e nus, nós dependemos exclusivamente de Deus. E é essa dependência de Deus que faz com que nesse caos, nessa dor, nessa defectibilidade, nessa falibilidade da nossa vida, faz com que eu e você dependamos de Deus em todo momento. Por mais qualificações que nós tenhamos, principalmente como o apóstolo Paulo. Segundo Cyrus Borg, vai dizer que é um teólogo da Assembleia de Deus, se Paulo tivesse hoje, devido ao seu cabedal intelectual, o apóstolo Paulo teria no mínimo 7 doutorados na sua bagatela intelectual. A gente está dando continuidade àquilo que a gente já falou. Será que James Stewart está certo? Sim ou não, amados? Sim. Sim. Sem sombra de dúvida, ele está dizendo o argumento totalmente coerente. Lembrando lá, em Gálatas, capítulo 5, verso 17, que Paulo coloca, né? Dizendo o seguinte, que a carne e o espírito militam entre si para que não façais o que é de vosso querer. Quando ele vai elencar as obras da carne são as quais estão manifestas. Prostituição é a primeira da lista. E dentre elas ele vai falar do quê? Da soberba, que é algo que faz com que não dependamos de Deus. Então vamos lá. Até aí tudo bem, amados? Posso passar o slide? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Participem, viu, amados? Então, até então, eu sou desconfiado às vezes que vocês, em determinados momentos, vocês perdem a fala de vocês. Lê aí, meu querido e amado mestre Aristóteles, aí essa parte do slide. Está dando para ver aí para você? Positivo, professor.
Então, lê aí por obséquio. A filosofia do sofrimento paulino, o seu discurso epidético ao sofrimento, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1,17. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vós. 1 Coríntios, capítulo 2, 3. Sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Não me gloriarei, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 5. Robertson, que Jesus escolheu os seus discípulos dentre os artesãos e pescadores. Ele ignorou os seminários teológicos rabínicos, nos quais o impulso religioso havia morrido e o pensamento se cristalizava. Ele ignorara as escolas de hoje se os professores e alunos fecharem a mente para ele. Vejam só, vocês sabem o que é discurso epidítico. O discurso epidítico tem 3 tipos de discurso. O discurso epidítico, deliberativo e judiciário. O discurso epidítico é o que louva ou censura. Aí, nesse sentido, eu coloquei dizendo que a filosofia do sofrimento paulino, o seu discurso epidítico em relação ao sofrimento, ele louva a Deus pelo seu sofrimento e pelas suas defectibilidades. Observem isso. Em 1 Coríntios 1,17, vocês têm que lembrar que em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo está combatendo uma das coisas que existia muito na cidade de Corinto, visto que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e recebia várias pessoas naquela ambiência. Além de estar debaixo, né, dos patronos daquela cidade, tanto a deusa Afrodite como o deus Apolo, existia muitas pessoas que iam para aquela ambiência justamente para ganhar dinheiro através da filosofia. Um desses grupos era o grupo dos sofistas. Os sofistas eram pessoas que treinavam outras pessoas, através de dinheiro, através de pecúlio, a retórica. Independente se estivesse dizendo a verdade ou não, mas eram pessoas que ensinavam outras a falar muito bem. E uma das questões que esses filósofos atacavam o cristianismo, não somente eles, mas como os neoplatônicos e outros grupos, como os cães, como os sinceros e outros, diziam que o evangelho era muito fraco. As pessoas que serviam a Deus eram pessoas que muitas vezes sofriam muito e eram pessoas que não tinham a cognoscibilidade, que tinham um conhecimento muito elevado. Aí Paulo diz: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Os sofistas diziam que o homem era a medida de todas as coisas. Aí o apóstolo Paulo, juntamente com o seu corpo bíblico, os irmãos, diziam não, Deus é a medida de todas as coisas. Diziam o seguinte: mas como é que Deus pode ser a medida de todas as coisas e o teu Deus morreu na cruz, mostrando fraqueza e mostrando seu sofrimento? Vocês são fracos. Aí Paulo disse: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Dwight Lyman Moody, uma certa feita, ele foi convidado, está lá no livro Heróis da Fé, para pregar em uma universidade. E naquela universidade, no finalzinho do século XIX, as pessoas estavam embevecidas com a filosofia, com o iluminismo, com a racionalidade e outras questões teoréticas que adentravam e não valorizavam o que realmente era o evangelho. Moody, naquela noite, totalmente desconfiado, sabendo das suas limitações, disse o seguinte: Deus, eu confio em ti para fazer o meu discurso. Quando Dwight Lyman Moody começa o seu discurso, Dwight Lyman Moody ele não tem o mesmo, digamos, cabedal intelectual através do currículo vitae, mas ele começa a pregar o evangelho. E diz lá no livro Heróis da Fé que houve uma comoção naquela audiência de maneira
que todas as pessoas se converteram com a graça de Cristo. Os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, os biólogos, todos aqueles cientistas, eles foram impactados, porque Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famigerado IBGE, no ano 2008, lançou a nota dizendo que as pessoas mais felizes do mundo eram os cristãos. Para você ter ideia, hoje na China se converte, com a graça de Cristo, mais de 30 mil pessoas, homens do campo. Uma certa feita eu fui também para um congresso missionário. Eu fui para um congresso missionário. E nesse congresso missionário, na Igreja Batista Emanuel, uma missionária que tinha vindo da África, ela deu um testemunho no campo missionário, que ele também foi na África, de um senhor com 85 anos, chinês. Esse homem que até então é anônimo, e eu espero encontrá-lo na graça de Cristo, lá com a graça de Cristo nos céus, porque eu acredito que se ele estiver vivo hoje, ele está com 105 anos. Ele está com 105 anos, mais ou menos isso. E ele, por pregar o evangelho na China... Seja bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Ele foi convidado para pregar ele estava pregando o evangelho na China, e ele pregando o evangelho na China, vocês sabem que o PCC, que é o Partido Comunista da China, o Partido Comunista Chinês, é totalmente antagônico à verdade do evangelho. Na maioria dos casos, eles são ateus. Prendeu aquele homem, jogou ele na cadeia e colocou uma algema nos seus braços. Só que tem o seguinte... Ele foi preso juntamente com as suas algemas. Inúmeras vezes, ele foi convidado para negar a Jesus para que ele pudesse sair da cadeia. E ele dizia, eu nunca vou negar Jesus porque ele também nunca me negou. Se for para ficar preso, eu prefiro ficar preso com Cristo do que liberto com Satanás. Aquelas algemas nunca foram tiradas. Ele entrou na cadeia com 65 anos e depois com 85 anos. Eles disseram assim no sistema penitenciário. Esse homem não tem capacidade de fazer mais absolutamente devido à sua idade. Quando tiraram as algemas do seu braço, as marcas das algemas, das quais foram sua companheira durante mais de 20 anos, ficaram. E colocaram aquele homem dentro de um campo, daquela parte dos camponeses, dos campos chineses, onde tem os camponeses. Nada mais, nada menos, quando a junta missionária chegou naquele lugar, todas as pessoas daquele lugar foram tão impactadas com o evangelho que estavam todos batizados, mais quase 2.000 pessoas. Quando os missionários viram aquela situação, choraram. Louvaram a Deus, porque aquele homem com 85 anos conseguiu discipular e disseminar o evangelho, mesmo num país totalmente ateu, antagônico, com poder bélico terrível, jurídico também, que até, ao que tudo indica, daqui a alguns anos será a maior potência mundial no que tange a economia, mas Deus que escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, colocou aquele ancião com 85 anos para pregar e para mostrar o evangelho, mesmo no momento da sua dor e no seu sofrimento, mesmo passando a agonia de 20 anos na cadeia, sofrendo de forma terrível, Deus utilizou aquele homem para pregar o evangelho, mesmo em face da sua dor. Vamos lá. Foi em fraqueza, isso a gente já falou em 1 Coríntios 2:3, Paulo dizendo que foi em fraqueza, temor e grande temor. A fraqueza de Paulo, de Simon Cashman e também William Hendricks, no comentário do Novo Testamento de 1 Coríntios, que a questão da fraqueza que Paulo está dizendo é que a fraqueza de Paulo é que diagnosticava as suas falhas e fazia com que ele dependesse totalmente de Deus nas suas obras. E ele diz assim, sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco,
então eu sou forte. Vocês sabem do contexto de 2 Coríntios, capítulo 12. O contexto de 2 Coríntios, capítulo 12, deixa eu ver aqui, tem alguém que está com o som ligado. Patrícia está nos acompanhando na sala VIP, não é isso, Patrícia? Então vamos lá. O contexto de 2 Coríntios é um contexto que Paulo dá um testemunho dizendo o seguinte, que conhecia um homem que tinha chegado ao terceiro céu e disse que Deus tinha dado um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse pela excelência da revelação. Aí ele vai dizer o seguinte a partir do verso 7, que foi como se um mensageiro de Satanás os bofeteasse 3 vezes. Então eu clamei a Deus e Deus me respondeu dizendo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo vai dizer, então me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim, porque sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas tribulações, porque enquanto eu sou fraco, então eu sou forte. Veja que Paulo afirma categoricamente, porque os problemas infindos que o apóstolo Paulo colocou, quando ele diz fraqueza ali no original, dá uma palavra que se tem ideia também de uma doença. Por quê? Porque é o que tudo indica, o apóstolo Paulo já era ancião e tinha algum tipo de doença. Alguns dizem que ele pegou o que nós chamamos de febre tifoide quando ele estava pregando na região da Galácia. Isso é uma estimativa, está lá no livro de Hernán Dias Lopes, quando ele vai falar da carta aos Gálatas. Outras pessoas dizem que o apóstolo Paulo ele teve um problema no globo ocular. Talvez ele tenha um problema de visão. Ninguém sabe ao certo. Sabe-se que o apóstolo Paulo era uma pessoa doente devido que, consuetudinariamente, ele vai dizer que tem essas fraquezas, que essa linguagem análise é uma análoga à questão medicamentosa da época, da questão médica da época do apóstolo Paulo. Depois ele vai dizer que sente prazer nas tribulações. Quantas tribulações o apóstolo Paulo não passou? Inúmeras. Paulo ele dá uma lista dizendo o que ele passou. Naufrágio, nudez. O apóstolo Paulo teve que descer de um muro tido como morto. O apóstolo Paulo ele foi objeto e alvo, muitas vezes, de escárnios pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, só um estádio inteiro vaiou o apóstolo Paulo. Porque sinto prazer também. Por que não estou entendendo? Não tá? Ô, irmãos, dá licença aqui. Minha esposa está dizendo que meu rosto não está aparecendo. Meu rosto está aparecendo não na tela. Está dando para escutar? Sim, claramente. Todos aparecendo. Tá. O que é? Eu acho que deve ter a posição que elas têm, né? A posição que ela não está me vendo, não, Patrícia? Você disse que não está me vendo de jeito nenhum. Mas está me escutando, né? Claro, tá. Pronto, som. Ela não está me vendo, não. Vocês estão me vendo aí? Eu estou vendo eu aqui, pelo outro que eu estou com o celular aqui, eu estou vendo, estou conseguindo ver. Mas eles estão dizendo que vocês estão me vendo tranquilo aí também, né? Nas minhas Vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Gustavo, tá tudo tranquilo aí, né? É porque ela veio aqui. Né? Tá certo, tá ok. Obrigado aí, Patrícia. Já está nos acompanhando. Então vamos lá. Paulo vai dizer também nas necessidades, que ele também sente prazer nas suas necessidades. Então vamos lá. Paulo vai dizer o seguinte lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Não digo isso pela minha necessidade. Aí ele vai dizer, em Filipenses capítulo 4,
Verso 12. Porque sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira, em todo momento eu estou instruído. Tanto a ter fartura, quanto a ter necessidade, quanto a ter em abundância e padecer fome. Verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é o diagnóstico daquilo que Paulo ele passa de forma terrível, dizendo que ele sente prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Esse trocadilho que Paulo está dizendo é que nesse momento das minhas desqualificações, da onde eu não tenho mérito, da onde eu não tenho nada, mas tendo tudo, o apóstolo Paulo está dizendo que a força dele vem do Senhor. Por isso que nós vemos os vários testemunhos de inúmeros missionários que são pessoas que, em face da perseguição, conseguiram ser extraído do âmago do seu coração o seu melhor. Vocês lembram do hino que muitas vezes nós cantamos, Sou Feliz? Alguém aqui sabe da história? Horácio Staparfódio, que foi um grande advogado norte-americano. Lá no século XIX aconteceu um acidente terrível. Qual foi o acidente? Naquela época não existia pendrive. Naquela época não existia memória RAM ou memória do computador drive. Naquela época se tinha, né, as questões documentais e aconteceu que o seu prédio, todo o seu prédio... Tem gente querendo entrar aqui também. Vamos lá. Seja bem-vindo, meu irmão Valdir. Vamos lá. Todo o seu prédio pegou fogo. Com isso, sabe o que aconteceu? Ele resolveu, como ele é amigo de Dwight Lyman Moody, fazer uma viagem para a Inglaterra juntamente com a sua esposa e seus filhos. Mas ele comprou as passagens, né, da sua família e mandou que a esposa fosse na frente naquele navio para encontrar Dwight Lyman Moody, que era seu amigo evangelista, talvez com a palavra balsâmica, né, devido a essa situação tão agônica que ele tinha passado. Pouco tempo depois, ele recebe uma carta na sua casa. E a carta tem o seguinte: só eu restei. No translado que a sua esposa fazia, juntamente com as suas filhas, sofreu um choque com outro navio, e nada mais, nada menos que aconteceu de que só a sua esposa restou e todos os seus parentes, as suas filhas, morreram naquele translado. Se fosse eu, ou até mesmo você, desculpe a expressão, será que nós sentiríamos prazer nessa fraqueza? Talvez será que nós não estaríamos emprestando a nossa língua ao diabo? Como Thomas Watson diz, que todo murmúrio chega nos ouvidos de Satanás como um louvor. Horácio Staparfódio resolveu fazer a composição de um dos mais belos hinos da história da inologia bíblica e histórica. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em paz a mais doce me deres gozar. Senhor, a mais forte dor sofrer. Ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse pode dizer que sente também prazer nas dores, nos lampejos, nas questões situacionais, porque a filosofia do sofrimento, que é dada através de quando a gente entende a questão da zeniatologia, que é a doutrina das percas, a gente vai entender que até um luto indesejado passa pelo pressuposto do propósito divino e até nesse momento tão doloroso... Opa, Patrícia, pode falar. Não, tu levantou a mão. Patrícia, liga teu microfone, Patrícia. Tá ouvindo?
Agora estamos ouvindo. Fale, minha princesa. Não é que a gente vá sentir ou que eles sentiam felicidade na fraqueza, nas coisas ruins que aconteciam com eles, né? É no sentido de que ele se entristece, como a gente se entristece, mas ele, além de não imputar a Deus, né? Além de não murmurar, ele também fica feliz por ver que mesmo na fraqueza, como diz o versículo, né? Quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente precisa, assim, discernir isso aí, porque dá a ideia, às vezes, quando a gente fala, de que a gente tem que estar feliz porque a gente está passando por um deserto triste, porque a gente está, de repente, desempregado, e a gente tem que estar feliz, né? Como se não tivesse coisa ruim acontecendo. Morreu alguém na família, às vezes alguém ficou sabendo de que está com alguma enfermidade muito grave, aí a gente está feliz, contente. Não, a gente fica triste, mas a gente não imputa aquilo a Deus, né? Como Jó mesmo assim não fez. E a gente vê que mesmo naquela fraqueza, que mesmo na luta, que mesmo na dificuldade, a gente sabe que o poder do Senhor, ele está nos aperfeiçoando, não é? Em meio a tudo isso. Só isso, eu queria comentar isso. É porque, às vezes, a questão, ainda bem que você colocou isso, a gente ia abordar mais na frente, né? Mas, nesse sentido que você está falando, né, às vezes, né, pode acontecer isso. Algumas pessoas podem pensar que a gente está ou glamoralizando Paulo demais, ou glamoralizando a dor ou o sofrimento. Isso aí, a questão é que não é, né? Mas bem colocado, porque a gente não imputa a Deus a questão do sofrimento, como a gente colocou no testemunho introdutório daquela mulher dando testemunho dizendo: se Deus pedisse as batidas dos corações dos meus filhos, por que não daria? Você colocou de forma bem consistente essa questão. Ninguém está dizendo, né? Porque uma pessoa que disser, que sabe que o seu filho morreu, abrir a boca e dizer que está feliz, essa pessoa tem um problema terrível mental. Ou virou um fanático, louco, translocado, ou tem alguma defectibilidade mesmo no âmago do seu coração a dizer isso. A não ser, né, que ele seja um serial killer, né, que sinta prazer na morte de outras pessoas, não no sentido de matar, mas no sentido de ter prazer nas questões da morte das outras pessoas. Lógico que a gente não está passando por isso, mostrando essa questão, ou também essa questão no sentido de, digamos assim, de existir um super-humano. Pelo contrário. Então, que a pessoa é masoquista. Masoquista espiritual, né? Gosta de sentir dor, de sofrer. Eu estou escutando todos os áudios que falam aqui, até o de Patrícia. Eu não sei se ela está utilizando a mesma internet, mas eu estou vendo que está tendo um corte no áudio. Vocês estão me escutando bem, irmãos? Está tendo esse corte no áudio? Me informe aí, por favor. Sim, claro. Está tendo esse corte no áudio, é? Não. Eu estou dizendo sim, claro, na parte da audição. Está normal aqui. Tá certo. Então vamos lá. Posso continuar? Vocês estão entendendo até então o que está sendo passado, irmãos? Positivo. Gil, está tudo tranquilo, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Eu queria acrescentar só, não sei se esse raciocínio vai ser benéfico aí, a turma vai aprender também. Claro que vai ser. Fala, mestre. Existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A partir do momento em que o cristão que se converteu ao Senhor vive na vontade permissiva do Senhor Jesus, ele vai passar por esse andepé todinho e não vai ser realizado, ou seja, não vai ser uma pessoa realizada. Mas quando ele passa a entender que a vontade tem que ser soberana, é aquela que Deus dá, aquela que Deus realmente não vai decepcionar você. Vou dar um exemplo de vontade permissiva, é aquela que a gente insiste naquilo, e não é para Deus dar aquilo, né? Mas a vontade soberana é aquela que realmente nós passamos por essas situações todas, como o Paulo falou aí, mas ele tem um amadurecimento com o Espírito Santo de Deus, dizendo assim, poxa, estou passando por isso, mas é a vontade soberana de Deus, e nela ele vai dar o melhor para mim no final. Entendeu? É isso que eu estou falando.
Tá certo, muito bem colocado, irmão Aristóteles, com certeza, né? No caso de Zumel, né? Zumelianos, né? Tem uma parte que ele fala nisso, né? Que ele chama de decretos, né? Decretos permissivos de Deus, que ele coloca a questão de que seja um decreto. Seu pai. Deixa eu colocar aqui, tem. Pronto, vamos lá, que está tendo uma interferência aí no som. Mas o Zumel, né? Ele vai dizer, nesse sentido, que existe um decreto dado por Deus que permite as falhas, né? Que permite essas questões do homem, né? Essas fraquezas e esses momentos, tá certo? Mas até ali, tudo bem. Posso passar o próximo slide, o próximo slide, irmãos? Positivo. Sim. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Adreilson, acho que é o nome do irmão, que a gente começou, você entrou agora, a gente está falando ainda sobre o senso, né? E o inascensus angústia do apóstolo Paulo, que a gente não terminou tudo na última aula, devido a um lapso que teve aqui no computador, terminou só, embora que a gente já está terminando, e a gente está dando continuidade nisso, mostrando aqui algumas coisas da filosofia do sofrimento paulino, visto que a zeniatologia, que é a doutrina das percas, mostra essa questão do sofrimento numa ótica totalmente diferente ou diametralmente oposta à ótica de uma pessoa natural, de uma pessoa que não entende essa doutrina das percas. Vamos lá. O divinas sensus angústia, ou esse divino senso de angústia totalmente diretivo, com os seus decretos permissivos. A gente aprende essas coisas mostrando esses pontos centrais que a gente também consegue observar. Vamos ver esses pontos aí. Tem uma pessoa que está com o microfone, deixa eu ver aqui. Pronto. Está com o microfone ligado, estava... Quer falar mais uma vez, Patrícia? Tá bom, deixa eu abaixar a tua mão aqui, que a tua mão está levantada o tempo todo. Pronto, agora. Então, vamos lá. De acordo com isso, a zeniatologia, que mostra essa angústia diretiva, com esses sensos divinos, esses sensos da graça de Deus, existem 4 pontos. Existem mais, mas tem 4 pontos que necessariamente o apóstolo Paulo viu e todos aqueles que abraçam essa ideia observam tranquilamente isso. Primeiro ponto aí, alguém pode ler? Assiduidade divina. Pronto, perdão. Pode falar, irmãos. Desculpa, porque minha esposa me chamou aqui e perdi aqui o eixo. Fala aí, repita aí de novo aí, irmão. Por favor. Assiduidade divina. Alguém sabe o que é isso? Isso. O que é assiduidade? Isso a gente vê nas questões de direito trabalhista. Alguém sabe o que é isso? O que é uma pessoa assídua? Você tem uma empresa, digamos que o irmão Caio ele tem uma empresa. E dentro dessa empresa, dentro do corpo dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, dos seus empregados, ele tem 7 pessoas de 15 que nunca faltaram no trabalho, nem nunca disseram não às horas extras que ele quis que essas pessoas fizessem. Aí essas pessoas são pessoas assíduas, pontuais, pessoas que não faltam. Quando nós entendemos e nós estamos dispostos a abrir os nossos prazeres, mesmo até nessas questões angustiantes e dolorosas do nosso solavanco existencial, a gente pode contar com a assiduidade divina. O que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, dando um testemunho quando estava na sua primeira defesa? Ele vai dizer, Demas me desamparou amando o presente século, 2 Timóteo capítulo 4, versos 10. Ele vai dizer que ninguém está com ele e ninguém esteve com ele na sua primeira defesa.
Mas ele termina dizendo o seguinte: mas Deus estava comigo e fechou a boca do leão. A assiduidade divina, nessa perspectiva da angústia, é que muitas vezes, devido às dores, os pesares da nossa vida, até as pessoas mais íntimas nos abjetam. Como aconteceu inúmeras vezes com o apóstolo Paulo. Muitas pessoas o abandonaram, mas Paulo, mesmo na angústia, ele sempre contou com a assiduidade divina. Ou seja, nesse sentido que nós falamos, é o Deus presente, é o Deus que está... Eu estou sendo assistido aqui pela minha princesa, tá certo? É o Deus sempre presente. É o Deus que não desabona os seus. O próprio Charles Haddon Spurgeon, nos momentos mais calamitosos da sua vida, que foi o momento de depressão, vocês sabem da história, tem até um livro sobre a depressão de Spurgeon. Não é errado um crente ter depressão, tá certo? Não é errado um crente ter depressão, porque nós entendemos que a defectibilidade do pecado, ele fez com que atingisse o nosso cérebro. E isso pode acontecer, que a gente possa ser alvo de uma depressão, não tem problema nenhum. Infelizmente, algumas pessoas diziam que era o diabo, outras coisas mais, que pode ser, mas nem todas as vezes isso. Pode ser uma questão hormonal, uma questão causuísta. Na questão do Spurgeon, foi uma questão causuísta. Spurgeon tinha acabado, né, de se mudar para Londres, a sua esposa, ele tinha acabado de ter filhos, e um filho do diabo, no tabernáculo de Londres, chegou gritando, dizendo que o tabernáculo estava pegando fogo. Com isso, várias pessoas que estavam ali no tabernáculo de Londres saíram correndo, pisoteando outras pessoas e outras coisas mais, e várias pessoas morreram e ficaram feridas. No outro dia, o jornal disse que o culpado de tudo aquilo ali era a desorganização do pastor Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon é chamado por todos como o príncipe dos pregadores. Mas por causa disso ele teve depressão. Não somente depressão, sofreu com gota. E outros problemas que ele teve. Mas em todas as faces dessas dores, ele mesmo disse, enquanto as pessoas sempre me acusavam desse fato terrível que ocorrera, Deus sempre estava comigo. Deus sempre estava presente. Deus nunca me faltou. Embora muitas pessoas que dessem tapinha nas costas do próprio Charles Haddon Spurgeon, Deus estava com ele. Lembra da música de Martinho Lutero que ele fez quando passou 5 anos se escondendo nos castelos de Wittenberg para não ser morto pela igreja Icardi, e juntamente com Carlos Magno 10, qual hino que ele fez? Que é conhecido, que ecoou como força da reforma protestante. Castelo Forte. Castelo forte é o Senhor nosso Deus, espada e escudo contra as vis tentações. Com força e poder, ele protege o seu. Sabe Paulo não, Martinho Lutero está dizendo que castelo forte não é os castelos da Alemanha que protegem ele contra a igreja católica. Ele faz uma analogia dizendo que castelo forte é o Senhor nosso Deus, que é a espada que ataca e também escudo que defende contra as vis tentações. Que é isso? Nessa questão de o inascensus angústia, é acreditar nessa pontualidade divina de socorro, embora que todas aquelas pessoas mais próximas e que permanecessem no nosso rol de afetividade, são as pessoas que muitas vezes podem até nos abandonar, mas Deus sempre está presente conosco naquele momento mais angustiante. Alguém quer falar alguma coisa? E a irmã Patrícia, que está confeccionando o seu livro Não Visitar um Problema Crônico, nesse livro ela aborda dizendo o seguinte, é a melhor autora que eu conheço até hoje. Ela diz o seguinte, que muitas vezes também Deus endurece os corações das pessoas para que a pessoa entenda essa questão da assiduidade divina
como expressou o salmista, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas espumejem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo, o Senhor está. No meio dela e não será abalada. O Senhor ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele ergueu a sua voz e toda a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, será exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o que, Patrícia? 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo dando testemunho. Ele vai dizer o seguinte: verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola de toda nossa angústia, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, das quais nós somos consolados por Deus. Aí Paulo vai dizer que quando ele chegou, deixa eu pegar aqui para não errar o texto, tá certo? Eu já falei. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Paulo diz o seguinte: por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Aí ele vai dizer no verso 9: mas já em nós mesmos tínhamos até a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E ele nos livrou de tão grande morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. O que é que Paulo vai dizer em Romanos 8, do 31 em diante? Sobre a assiduidade divina. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, ou se Deus é assíduo, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou e antes nos entregou por todos nós, como não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusar os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, que antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. A assiduidade de Deus e a de Cristo, que está ao lado de Deus, clamando por nós e orando por nós, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, na instância superior que é no céu. Se é Deus quem o justifica, se Cristo quem morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós, o que nos separará do amor de Cristo? O que vai fazer com que ele não seja assíduo a nós? O que nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o divino senso da angústia. Todos os dias somos reputados como ovelhas perante ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo que nem morte, vida, anjos, principados, potestades, presente, por via, altura, profundidade, e nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assiduidade divina nas tribulações, nas angústias, nas dores, nos solavancos, nas problemáticas, nos intempéries, no luto, em outras coisas, mas ninguém está passando a ideia aqui de super-homem. Bem colocou Patrícia isso, para que a gente pudesse
colocar dentro desse escopo doutrinário que nós estamos falando da zenatologia, mas nós entendemos que Deus é presente na hora da angústia. Se eu abrir a plenária aqui para vocês, eu acredito que, no mínimo, vocês têm aí umas 10 experiências inenarráveis em relação a Deus, que vocês poderiam falar aqui da presença divina, dessa assiduidade divina. Patrícia, infelizmente, está sem o microfone aqui, ela está pregando para mim também enquanto eu estou falando aqui, tá certo? Mas ela diz o cuidado de Deus. Não estou dizendo que Deus precisa da gente, mas que Deus cuida da quem Ele chamou e com a sua graça, claro, que Deus está presente. Pronto, agora a gente tem, eu e Patrícia, a gente tem uma amiga que o nome dela é Dona Imaculada, Irmã Imaculada. E a Irmã Imaculada estava muito angustiada. Uma situação tétrica mesmo, devido porque seu irmão já tinha vários problemas e contraiu o Covid, não foi isso, Patrícia? E ela estava sem resposta e sem entender esse divina sensus angústia. E no meio do caminho, foi socorrer ele, uma irmã chegou para ele e disse, olha, o fruto já está maduro. Eu não quero ser discricionário nem personalista, mas o momento mais angustiante da minha vida foi quando Jesus guardou minha tia. Minha avó já é uma anciã, sempre viveu com a minha tia junto, e minha tia foi diagnosticada com câncer cerebral. E, do nada. E foi um negócio assim rápido, muito rápido. Perdeu a mobilidade da boca, ficou com problema na perna, na locomoção física. E minha avó, muitas vezes sem entender por quê Jesus guardou minha tia. E nisso, minha avó já tinha sonhado 3 meses antes, com um jardim, continuadamente, consuetudinariamente, ela estava sonhando com um jardim. No dia que ela foi retirar o corpo da minha tia, lá no ML, na parte do ML, estava lá o jardim que ela estava sonhando durante 3 meses, o mesmo jardim. E lá isso já era a assiduidade divina assistindo, né? Ela. Fomos para o sepultamento, até ela mesmo disse que foi um dos cultos, uma das maiores celebrações das quais ela estava como partícipe, mesmo naquele momento angustiante, sepultou a sua filha, voltou para casa, muito triste ainda devido a essa situação. Minha avó já passou por vários solavancos na vida, e em um certo momento, Deus se mostrou a ela e disse, você queria que a sua filha estivesse aí num mundo tão caótico como esse? A sua filha, ela está comigo. Não chores mais. Foi um sonho que ela teve. Disse ela que foi antes de dormir. Foi mais ou menos isso. Sei que Deus se mostrou presente nesse momento tétrico. Lógico que ela sente falta. Ninguém, como a Patrícia colocou, ninguém é super-homem. Todo mundo aqui tem coração. Pode. É porque o pessoal está te escutando aqui, não. Estou, professor. Estou escutando, sim. Vocês estão escutando aí, porque a Patrícia está aqui do meu lado aqui, ela está deitada no sofá. Pode E ela está... Tá dando para escutar ela falando? Sim. Está falando, sim. Fala, o que ela está falando? Não. O que ela está Não, falando está mas bem fala. baixinho. A gente escuta, mas não entende. Mas eu vou falar para vocês. Repita. Pronto. De quê? Tá falando de quê? Do meu amigo, foi. Ah, sim. Eu entendi. Porque Deus, Patrícia, está dizendo que
nesse momento, veja só, Deus não só trabalha no momento, no fato, né, Patrícia, da angústia, mas Deus anteriormente já vai trabalhando no âmago do nosso coração para que entendamos isso. Por isso, olha, irmãos, isso é muito bem colocado, Patrícia. Eu vou lhe retribuir. Patrícia está dando aula junto comigo aqui, tá certo, Maurício? E Maurício conhece ela. Depois eu vou conversar com ela direitinho. Mas vejam só, muito bem colocado, Patrícia, porque Deus, a sua graça, ele já vai preparando antes mesmo das angústias mais dolorosas da nossa vida, irmãos. Isso acontece. Veja, você vê Paulo, na primeira cadeia de Paulo, o que é que Paulo diz no final da carta aos Efésios? Ele pede que os irmãos olhem para ele, porque ele tem certeza que ele vai sair. Ele sabe que ele vai sair. Aí, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o que é que Paulo vai dizer? Ele está ciente que ele vai morrer. Combati o bom, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque Patrícia, você hoje foi show. Abriu o leque, abriu muito bem colocado, abriu o leque. Por isso que diz Romanos 8, 26, que o Espírito semelhantemente ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas, por exemplo, e segundo a vontade de Deus, que Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu eterno propósito. Isso é a linguagem paulina, tá certo? Deus já vai... Eu vou contar outra história aqui, mas eu tenho que passar esse ponto, senão a gente vai fazer um vigilhão aqui essa noite. Vocês querem fazer uma vigília, é isso, é? Vocês estão prontos para virar uma vigília aqui essa noite? Por mim, tudo bem, pastor. Sem problema. Por mim, tudo bem. Só trabalho segunda, às 7 da manhã. Estão dizendo aqui que por mim tudo bem, eu trabalho segunda-feira, de 7 horas da manhã. Mas vamos lá. Eu quero passar dessa parte aqui, porque existe a assiduidade divina, é assiduidade de forma trinitária, tá certo? Deus, que está presente, Jesus como nosso intercessor e o Espírito Santo trabalhando no processo mental de forma prévia, no fato e pós o fato. Tá? Nota 10 para tudo, Patrícia. Rapaz, depois de uma dessa, daqui a pouco eu até entro aqui em transe e começo a falar em xenolália, né? Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. Tá dando para entender aí, amados? Os irmãos aí que estão aí junto aqui, deixa eu ver aqui quem está presente aqui. As Mauristópolis. Irmão Andrailson, tá dando para entender? Desde que chegou positivo, professor. Positivo, tá ótimo. Irmão Misaki e os demais. Sim, sim. Sim. Então vamos embora aqui. Vamos dar continuidade. Caio, todo mundo está entendendo isso, né? Vamos lá. Outro ponto aqui com relação à semiatologia, né? E o desdobramento dela, que é a questão do divina sensus angustia, expressão em latim. Vamos lá para outro ponto, porque senão a gente, como está gravada essa aula, eu acho que essas aulas aqui estão merecendo um livro. Vocês não acham, não? Para a glória de Cristo, né? Não existe mérito. Pelo contrário, eu sou o chorume do lixo. Mas essas aulas aqui estão merecendo, nesse sentido, para a glória de Cristo, um livro. Vamos lá. Segundo ponto aí, leiam aí, por favor. Experiências indeléveis. O que é indeléveis? Indelével. É algo que não pode ser deletado. Experiências marcantes. Experiências maravilhosas. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está disposto a morrer por Jesus. Lembra quando o evangelho chega na Macedônia? Vocês lembram disso? Existe uma experiência indelével. Qual a experiência? Paulo ele tenta ir para Bitínia, o Espírito Santo diz não. Tente a Mícia, o Espírito Santo não. Foi a Samotrácia, o Espírito Santo não. Quando é à noite, Paulo tem um orama em grego, uma visão especial.
um varão macedônico chamando o apóstolo Paulo para ir para a Macedônia. Paulo chega na cidade de Filipos, que fica na Macedônia. Filipos é em homenagem a nada mais nada menos que o pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade, existe uma mulher que, através do espírito, uma feiticeira, que começa a dizer várias coisas. As questões futurísticas, dizendo algumas coisas, e o pessoal ganhava muito dinheiro com isso. Todas as vezes que o apóstolo Paulo passa lá, o que é que acontece? Estou vendo aí varões, homens de Deus. Pode dizer, meu irmão Genilson, pastor Genilson. Senhor? O senhor abriu o microfone? O senhor quer falar? Toquei aqui sem querer, Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Paulo expulsa aquele demônio, experiência indelével, com a graça de Cristo, expulsa aquele demônio, devido àquele burburinho que tem na cidade, porque existia aquela mulher, aquele espírito maligno sai daquela mulher, eles vão para a cadeia. Veja as sequências de experiências indeléveis que o apóstolo Paulo tem. Quando ele chega na cadeia, ele vai para a parte, no sistema prisional, na parte mais angustiante, mas Paulo está disposto a abrir tudo da sua vida por causa de Cristo. E o que é que Paulo faz? Juntamente com Silas. Por volta da meia-noite, o apóstolo Paulo louvava, fazia as suas orações, estava preso pelo pé. Os grilhões estavam na perna de Paulo, mas não estavam na sua boca nem no seu coração. Enquanto os grilhões aprisionavam os pés de Paulo, o seu coração adorava em espírito e em verdade. O que é que acontece, meus irmãos? Veio um terremoto, o primeiro milagre. O segundo milagre, que é anterior a esse, que eu não citei. Os presos estão escutando Paulo. O terceiro milagre, os presos estão com as cadeias abertas, mas não fogem. Eu queria saber como é isso. Tendo a oportunidade de sair, eu queria que eu e vocês chegassem. Se nós chegássemos agora lá no presídio Aníbal Bruno, aqui no Cotel, se abrisse uma janela, o pessoal queria sair pela janela. Mas o milagre foi uma experiência tão indelével que os presos ficaram na cadeia. O quarto milagre, sabe qual é? A vida do carcereiro e da sua família. Porque ele queria atentar contra a própria vida. E Paulo disse, homem, não faça isso. Ele disse, e Paulo foi cirúrgico com a graça de Cristo, porque Paulo aplicou a realidade da vida temporária à vida eterna. Porque ele pergunta, o que é que eu faço para que eu possa ser salvo? Porque ele sabia que no sistema penitenciário romano, se todo mundo fugisse, existia o efeito que era os carcereiros iam pagar com a sua própria vida. O homem ia tentar contra a sua própria vida e disse, homem, não faço tal coisa aí. O que é que eu faço para que eu seja salvo? Ele crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Paulo vai para a casa do carcereiro que ficar dentro daquele sistema prisional. Paulo prega o evangelho, todas as pessoas daquela família são salvas. Uma igreja no sistema penitenciário. Pode falar, Patrícia. Patrícia está dizendo aqui que essa experiência é tão indelével, porque até nós, hoje, acreditamos nessa palavra. Mesmo não tendo os nossos parentes crentes, não é isso, Patrícia? Mas nós acreditamos. Crê e será salvo tu e a tua casa. Nessa experiência indelével. Com essas experiências que Paulo teve, sabe o que acontece, irmãos? A igreja de Filipe é fundada. Atos 20, Paulo vai para a cidade de Filipe de novo.
Depois Paulo escreve uma das cartas mais belas que eu já vi. Cartas aos Filipenses. Que, segundo Bengel, vai dizer nada mais nada menos que é a carta da alegria. Outra experiência indelével, um preso de forma injusta, feliz. A igreja preocupada com ele, com o pastor da igreja, que eu gostaria muito. E se um dia eu chegar a ser pastor, ou tomar conta de uma igreja, eu quero encontrar uma igreja alegre desse jeito, preocupada com o pastor, não pelo pecúlio, mas vai ajudar ele. Glória a Jesus. Experiência. Glória a Jesus. O irmão Maurício deu um glória a Jesus aqui, Patrícia. Você vai ser pastor, né? Glória a Jesus. Porque o senhor vai ser pastor, né? Glória a Jesus. Mas são experiências indeléveis. Eu posso contar uma experiência que eu tive aqui, irmãos? Eu não quero ser disfuncionário, mas hoje eu estou um pouco. Só não quero ser personalista. Eu conheço pessoas que, mesmo com dores intensas, problemas nas suas locomoções, que já chegaram a orar 5 horas numa noite, numa madrugada. Eu tive uma experiência só há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Logo no início da minha fé, há 16 anos. Que eu, por obra de Satanás, eu toquei pagode, né? De forma errada. Não estou dizendo que tocar, né? Essa questão do dom. Mas eu tocava samba, essas coisas de pagode, gostava muito disso. Mas eu mudei, né, o ritmo, né? Mas, enfim. E eu sempre quis cantar. Mas lá no grupo que a gente tocava, tinha um rapaz, que até hoje ele tem uma voz belíssima, e cantava muito bem. Eu dizia, meu Deus, na crença da incredulidade, né? Da crença de forma errada. Eu disse, meu Deus, eu queria ter uma voz dessa para poder cantar também. Eu achava muito bonito, né? Cantando. E aquela coisa toda. E quando eu me converti, uns 2 meses depois, eu estava indo tomar banho, um dia de sábado como esse, e quando eu fui tomar banho, Deus falou comigo naquele momento e disse o seguinte, eu não entendia muita coisa, eu só fazia decorar versículos bíblicos, e Deus disse para mim naquele momento, eu não chamei você para cantar, eu chamei você para pregar. Porque se eu chamasse você para cantar, você já estava cantando na igreja. Mas eu não quis você para cantar, eu quis você para pregar. Até, veja só, você sabe que para você cantar, você tem que ter um timbre adequado. Até para eu dizer um bom dia, eu sou desafinado, irmãos. Mas pela misericórdia de Deus, o meu timbre de voz para pregar, não é, Patrícia? Às vezes, não só o timbre de voz, a dicção, mas a questão também do volume, né, Patrícia? A história diz aí que passou 2 anos sobre a égide lá, eu como professor lá dentro da sala, ele sabe muito bem disso. Até preguei também na igreja do pastor Genilson algumas vezes não, uma vez só, que foi no ano de 2019, se eu não estou enganado, tive o prazer de pregar na igreja do pastor Genilson. E algumas pessoas dizem, eu acho que é de forma sarcástica, que eu não preciso de microfone para pregar. Mas é verdade, não precisa de microfone, não. Mas são experiências indeléveis. Todas as pessoas que estão aptas a trilharem o caminho da zemiatologia e que entendem nesse caminho que existe essas questões angustiantes, em muitos momentos da nossa vida, essas pessoas, eu estou mostrando na vida de Paulo, estou mostrando na ortopraxia também, são pessoas que vão viver experiências indeléveis, inenarráveis. São experiências, muitas vezes, muito marcantes na nossa existência. Posso passar, irmãos? A gente ainda tem um tempinho aí. Caio tá por aí, Caio? Ô, professor. Caio tá por aí, né? Estou prestando atenção a você. Você é meu sociólogo preferido, né? Você é melhor... Mas vamos lá. Continue aí, meu amado. O próximo ponto qual é?
Desmeritocracia. O que é isso? Esse prefixo 10 quer dizer o quê? A ausência de mérito. Ausência, nesse sentido, muito bem, cara. É ausência. E essa é ausência de quê? Ausência de mérito. Porque ele mesmo com a consciência, né, Patrícia? Ele mesmo com a consciência, não é? De que está fazendo a obra de Deus, esse divino sensus angústia, ele mostra que não existe mérito nenhum. Longe disso. Porque essa desmeritocracia, ela trabalha como senso de mostrar, nesse sentido, nas fraquezas, a glória de Deus. Como já citei em outro momento, 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve momentânea tribulação produz em nós um peso de glória excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas pelas quais não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A desmeritocracia diz assim, nesse divina sensus angústia. Porque quando nós temos êxito demais, nós corremos o risco de entender que algumas coisas são feitas por mérito nosso. Patrícia participou de uma live desse pessoal aí, coach, desses reguladores do inferno, de dizer que não, eu mereço todas essas coisas. Aí a angústia, o espinho na carne, o solavanco disse não. Vem para mostrar que você não tem mérito de absolutamente nada. É saber que dói. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 15, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Mas pela graça de Deus, eu sou o que? Sou egoi emi em grego. Trabalhei mais do que todos os apóstolos, é verdade. Mas não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Sim, também, com certeza. A graça, Patrícia, minha teóloga aqui preferida, graças a Deus eu estou dando aula hoje, eu tenho os universitários para me ajudar. Mas no sentido aqui, Patrícia está dizendo aqui que essa graça é o favor rares, né? O favor imerecido. Porque muitas vezes, por muito êxito, aí a gente pensa que faz as coisas, que nós somos bons. No mesmo sentido da salvação, desdobramento da salvação. A graça de Deus no sofrimento. Já disse Martinho Lutero, existem 3 formas de conhecer a Deus. A Bíblia, a oração e a dor. O próprio John Calvino, que escreveu mais de 50.000 páginas, quem diz isso é Gil Magalhães. Perdeu a mãe com 4 anos, perdeu o pai com 20 anos, casou com Dona Ildete. Os seus parentes, ela também morreu. Os seus enteados também morreram. Teve depressão, gota, febres. De certo momento, ele foi pregar em cima do púlpito, numa cama. Mas você não vê, embora que não concordemos com a sua teologia, mas nós não vemos em um momento o próprio Calvino abirrogando para si algum mérito. Porque o sofrimento, ele tira o mérito. Ele arranca essa casca terrível, essa síndrome de luciferiana que existe na alma do homem. É aquilo que, eu não sei se falei aqui, mas aquilo que Herado de Roterdã disse no livro A Elogio à Loucura, que a pior loucura é fazer elogio das suas próprias virtudes.
Eu sei que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo, a gente não, nós estamos vendo a teologia paulina. Mas você sabe que aquilo aconteceu com Jó, ele não murmurou, mas Jó ele pregava a sua virtude como defesa e diatriba em relação a ele faz Bildade e Zofar. Ele não imputou a Deus, mas ele mostrou a sua virtude. Aí Deus pregou para ele. Então, deixa eu pregar aqui, fazer uma homilia. Algumas perguntas retóricas, Jó. Responde se tu puder, Jó 38. O que ele diz lá? Onde estava tu quando eu coloquei os fundamentos da terra? E dei nome aos exércitos dos céus. Aí Jó diz o texto. Eu coloco a mão na minha boca. No final ele entende. E Deus não respondeu. Mas ele diz o seguinte: bem sei eu que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele termina dizendo: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pronto, acabou-se o mérito. Deus pode fazer o que ele quiser com a gente, por mais doloroso que seja. Lógico que a gente não quer. Né? Por favor, meus irmãos, a gente está falando aqui de homem para homem, de ser humano para ser humano, de pessoas que pisam no chão e recebem poeira no corpo. É o que a Patrícia quer falar? Mas vamos lá. Estão dando para entender aí essa questão de inascensos angústia dentro da semiatologia, porque veja só, irmãos, quando eu não entendo, chute bem, quando eu não entendo, quando eu não abro mão das coisas em relação a Deus, qualquer tribulação vira objeto de apostasia. Formam ateus. Muito bem colocado, Patrícia. Em momentos, você vê que existe um mal-estar terrível na crença quando acontecem determinadas coisas. Lembra de John Payton? Tem um livro, com Sorriso de Deus, amor escondido, aquele livro de John Piper, Sorriso Escondido de Deus, que é uma série de livros. E nesse livro conta a história nada mais nada menos do missionário John Payton. John Payton, ele foi missionário nas Ilhas Hébrias. Eu acho que é isso o nome das ilhas. E ficava na Nova Zelândia, perto da Nova Zelândia, na Austrália. E quando ele quis entrar para ser missionário, teve um problema, porque o ministro anglicano não queria enviar ninguém para lá. Por quê? Sabe por quê? Pelo simples fato de que os missionários anteriores foram objetos de comida para os índios que moravam naquela ambiência. Ele disse: John Payton, você está louco. Quando você chegar lá, eles vão comer a tua carne toda. Aí ele virou para o bicho e disse: quem está louco é você. Porque quem está perto de morrer é você, que daqui a poucos anos os vermes vão comer a sua carne. Eu vou ser missionário. E ele foi missionário nas ilhas. Quando ele chega naquela ambiência, meus irmãos, feliz da vida, com o coração compungido de graça, a esposa grávida, ele disse: minha esposa está grávida, minha filha vai nascer aqui, vai nascer no campo missionário. Quando a filha dele nasce, com 15 dias, morre. 3 meses depois, a esposa vai junto. John Payton, mesmo assim, com a graça de Cristo, ele consegue ser missionário, incentivar muitas pessoas naquela ambiência. Vamos passar para o próximo ponto. Senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando um monte de coisa, das quais... Perdão aqui. Das quais, né? Senão essa aula já é a nossa segunda aula sobre semiatologia, não é isso? Sim. É a nossa segunda aula. O Maurício não estava na primeira aula, mas vamos lá. Eu vou falar bem breve essa questão aqui. O próximo ponto, né, sobre essas questões, depois da desmeritocracia. Alguém pode ler, por favor?
Antídoto contra filáusia. Filáusia. Eu até certo ponto aqui já falei, né? Mas o que é um antídoto contra a filáusia? O que é filáusia? Alguém sabe o que é isso aí? Filáusia é uma pessoa soberba, orgulhosa, Shakhter, glórias a mim e ao meu nome. Eu posso, eu faço, eu sou bom demais. Eu sou, numa linguagem bem coloquial, tá certo? A gente está utilizando a linguagem técnica, mas também a gente utiliza a linguagem coloquial. Eu sou o cara. A igreja só pega fogo quando eu prego. Ou quando eu canto. Ou então, como... Eu não posso nem falar isso, né? Como um certo teólogo de quinta categoria da internet disse que ele era o único... que Paulo, ele não fala... Ele disse que Paulo, Patrícia, no livro de Romanos, ele não explica as questões da predestinação e liberdade humana. Quem vai explicar direito é no livro dele. Veja que nível de soberba, né? Até o hino de Pernambuco, né? Soberba estendal. Soberba em cima do pedestal, né? Que o autor desse hino quis colocar de Pernambuco. E isso não existiu dentro da ambiência paulina. Em nenhum momento Paulo expressa a soberba e o orgulho, a jactância. Paulo não disse em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso vem de vós. Ele não disse isso. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se jacter, para que ninguém se torne um filáucio, ou soberbo, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele que é Cristo, criados em Cristo, para as boas obras. Cristo. As nossas ações, elas só são eficazes por causa do efeito soteriológico. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E é esse senso de angústia, ele quebra essa questão da soberba. Eu me esqueci o nome dele, mas é o pastor que antecede como televangelista nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, eu também não, eu só vi depois. É o pastor chamado Jim Swaggart. Jim Swaggart, né, que foi um pastor muito conhecido, televangelista pentecostal, inclusive teve em 86 aqui no Brasil, no estádio de Morumbi. Alguém sabe quem é? Sim. Não é aquele não. Esse Jim Swaggart, ele tem até a Bíblia, perdão, a Bíblia do expositor, é dele. Tanto o que antecede ele como ele, eles caem em orgulho. Devido ao orgulho demais, ele cai, Jim Swaggart cai em prostituição nos Estados Unidos. E o que antecede ele como televangelista, esse homem era tão soberbo que ninguém falava com ele. E a queda dele foi até escândalo com relação ao homossexualismo e tudo. Esse homem passa 15 anos na cadeia nos Estados Unidos. Você sabe que o sistema prisional dos Estados Unidos é diferente aqui no Brasil. O filho dele, quando visitou ele a primeira vez, disse o seguinte: pai, o melhor dia da minha vida, por incrível que pareça, é aqui. Porque foi o primeiro dia que o senhor começou a dar atenção à nossa família. Porque o senhor era muito orgulhoso. Esse homem já saiu da cadeia faz muito tempo. E ele disse que ele ali na cadeia foi que ele entendeu que é o evangelho da graça de Deus e não o evangelho da prosperidade, do qual pregou, ficou muito rico e o deixou soberbo. Isso eu estou dizendo porque está nas redes sociais, né? Isso é domínio público. O próprio Caio Fábio, que eu não quero tecer nenhuma espinafração, tá certo? Perdão. É o ventilador. Né? Não, fica aí. É o ventilador aqui, tá certo, irmãos? E tá um pouco frio aqui. Diz o seguinte:
Ele tinha mais de 800 funcionários e ele diz: ninguém tem direito de falar comigo, a não ser que eu dirija a palavra para você. Soberba. Angústia, soberba. E vocês sabem a derrocada do ministério de Fábio. Não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa aqui, amados? Estou achando vocês muito calados. A gente tem que falar isso aqui hoje, viu, irmãos? A gente tem mais 10 minutinhos para a gente falar mais rápido sobre essa questão que a gente vai falar aqui. Tá certo? Sanctitate sensus progressivi. Essa é uma expressão em latina de dizer que santidade, como um senso... Meu Deus! Progressivo. Sanctitate sensus progressivi. Quer dizer, uma santidade que tem um senso de progressão. Obrigado, meu irmão. Vocês entenderam aí que seja esse ponto? Porque... Oi? Eu quero. Porque nesse sentido da zeniatologia, ora, se você está abrindo mão das coisas em relação a Deus, lógico que quando você abre mão, você se esvazia das coisas da terra e começa a se encher das coisas de Deus. Santidade do original, hagaios, que tem a ideia de o seguinte. Deixa eu lhe explicar. Em hebraico é kodesh, em grego é hagios. Nesse sentido, hagios, você pega isso lá, está no site do Bible Hub, quando você faz uma análise lexical no grego, vai dizer que santidade, essa expressão, dar-se-á, pelo simples fato. Você chega hoje lá no Marco Zero, todo mundo aqui já foi no Marco Zero, comeu um acarajé, lá em Alto da Sé também. Você observa, é o Alto da Sé, Patrícia? Em Olinda, que esses dias eu estou sendo convidado para ir para lá, pelo meu sogro querido. E o que é que acontece? Você vê que a arquitetura dos prédios do Alto da Sé e do Marco Zero são diferentes da arquitetura do Shopping Plaza, do Shopping Recife, de alguns prédios que existem até próximos daquela ambiência. Por exemplo, aqueles prédios que tiveram nomenclatura em relação às duas torres gêmeas lá que aconteceu nos Estados Unidos, a queda em 11 de setembro. Tem duas torres gêmeas ali, bem perto do Marco Zero. Você vê que a arquitetura é diferente. Santidade é isso. É uma arquitetura diferente. Eu e você temos uma arquitetura diferente com a graça de Cristo. Muito bem. Romanos 12, verso 1, 2. O que é que Paulo vai dizer? Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos membros como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que Paulo chama os santos na casa de César. As pessoas que estão com arquitetura diferente, literal. Embora que possa parecer até mais antiga. Mas para Deus é atual. Isso é a questão de santidade. Aí vamos lá. O que é que acontece quando nós abrimos mão e entramos no caminho semiatológico que atinge essa santidade progressiva? Primeiro ponto. A deificação, semelhança de Cristo. Quando isso acontece, Paulo grita, 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. O evangelho que Paulo vivia era igual de Cristo. Lógico que Paulo é um lixo. Isso é a expressão dele. Mas... E também nós somos. Pelo menos eu me considero assim. Eu sou horrível. Eu sou o ácido desoxirribonucleico da pulga do cavalo de Napoleão Bonaparte. Tá certo? Mas Paulo está dizendo, inclusive a Bíblia nos harmoniza isso no livro de Atos, dizendo que pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos. Por quê? Porque eles lembravam a Cristo.
O próprio Hudson Taylor, um missionário na China. Não é na China, né, Patrícia? Na China tem até tem um filme. O Hudson Taylor, quando visitou a China, diz lá que ele foi convidado para uma determinada localidade que tinha os políticos chineses, tanto do Partido Comunista, e quando ele chegou lá, a empregada ficou olhando para ele o tempo todo. E o patrão da empregada disse: você tem que saber que o Hudson Taylor ele era casado, viu? Não é pra você estar olhando para ele, não. Você está livre, herói da fé. E ela disse o seguinte: não. Porque se Cristo tivesse um rosto, era semelhante ao do Hudson Taylor, que o rosto dele brilhava quando ele falava. Depois eu mando para vocês o filme com relação a Hudson Taylor. Não é clamou na China, não é, Patrícia? E Paulo vai dizer também em Filipenses capítulo 4, e verso 9, tudo que ouviste, viste em mim, isso também fazei vós. Isso é o que Paulo está dizendo. É a questão da semelhança de Cristo. Quando existe essa santidade, nós lembramos a Cristo. Não esteticamente. Embora aqui em Isaías 53 vai dizer que ele não tinha beleza nem a formosura. Mas vamos lá. A honorificação da causa de Cristo. Você se sente honrado em ser usado por Deus. Ou não? Paulo disse que ele foi posto para defesa do Evangelho, Filipenses capítulo 1, o 17 ao 7, se eu não estou enganado. E Paulo, né, se sentia totalmente honrado por participar da causa de Cristo. Lembra de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon dizia o seguinte: se vocês forem chamados para serem reis em outro lugar, não diminua o chamado de Deus. O próprio Billy Graham, quando foi convocado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, disse: não, eu não vou diminuir o meu cargo. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-os, pois, que vos reconcilieis com Deus. Paulo se sente embaixador celestial. É honroso isso. Crucificação do ego em mim, que a gente falou aqui. A crucificação da carne. Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 5, quando vai falar do fruto do Espírito. Vai dizer, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio e mansidão. E ele vai dizer que quem pratica essas coisas crucificaram a sua carne com as suas paixões. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo agora, vivo pela fé, Gálatas 2:20, que eu já citei no primeiro vídeo lá. A crucificação é sua abnegação total. Crucificar é uma metonímia em relação às pulsividades carnais. Paulo disse também à igreja em Roma, lá em Romanos capítulo 6, verso 11 em diante. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado mortal em vosso corpo para lhe obedecerdes às vossas concupiscências. Mas apresentai-vos a Deus os seus membros como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não mais está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Crucificar a nossa carne não é somente num sentido que muitas vezes pensando de uma abnegação translocada. Não quero usar brinco. Não vou dar chapinha no cabelo, pensando que está crucificando a carne. Não vou comprar um vestido mais bonito. Não, isso aí é para ser eremita, isso é doença mental. Uma pessoa que pratica um negócio desse, dizendo que as outras pessoas não são santas, por não praticar essa loucura, está precisando de um psiquiatra. Está precisando tomar um psicotrópico. Essa não está com a carne crucificada. Eu estou vendo aqui irmão Aristóteles rindo, eu não sei por quê.
Mas isso é loucura. Eu não posso ir na praia porque eu não posso tomar um banho de mar. Você é maluco, é? Até os próprios apóstolos faziam isso quando queria refrescar o corpo. A prova é que Pedro era pescador. E foi o que ele fez para chegar perto de Jesus. Depois da ressurreição. Agora, o engraçado é que as mesmas pessoas que abirrogam essa translocação circense, pueril, são as mesmas pessoas que querem comprar os sapatos mais caros, os celulares melhores. Eu não consigo entender isso. Mas, bem, eu não quero, tá certo, falar mais nada em relação a isso. Outro ponto. Prontificação. Eu esqueci, está errado aqui, viu, irmãos? Esqueça essa palavra aqui. Vou até desenhar aqui para não... Está errado isso aqui. Esqueça a palavra aqui, tá certo? Prontificação em todas as ambientações. O que é a prontificação? Em todas as ambientações. Alguém poderia dar um chute? Pronto. Preparado. Já disse John Wesley. Preparado. E não é em qualquer momento, não. Em todos os momentos. Lembra de John Wesley? O cristão tem que estar preparado. Primeiro para morrer, depois para pregar. Paulo, quando ele estava preso, ele parou de pregar o evangelho, irmãos? Paulo em Atenas, na cidade onde se tinha mais um antagonismo, ele parou de pregar, foi? Negativo. Paulo, quando ele foi dar o discurso diante de Festo, Paulo pregou o evangelho também ali ou não? Pegou. Paulo, ele fez da cadeia um ponto de pregação. A santidade, sensus progressivo, quando você entra nesse caminho, você entende literalmente que você deve pregar em todo momento. Metrô, praça pública, a estratégia dos apóstolos. Paulo chegava nos agorás, nas praças públicas, nas sinagogas, nos navios. Paulo está pregando na cadeia. Paulo prega para o doutor, mas Paulo também prega para o analfabeto. Prontificação em todas as ambientações. E o último ponto aqui que a gente vai falar. Qual é o último ponto aí, irmão Aristóteles? Prontificação para a morte. Pergunta que não quer calar. Paulo estava pronto para morrer? Sim. Sim, Por quê? O que é que diz? Você sabia da sua salvação, né? Sim, muito bem, irmão Claudemir. Essa sua voz. É engraçado, tem vários policiais aqui conosco, né? Não vamos entrar no trâmite das situações, né? Depois a gente conversa em off sobre isso. Mas vamos lá, que são pessoas das quais a minha segurança foi vocês que me deram, né? Com a graça de Cristo, lógico. Mas vamos lá. Prontificação para a morte. O que é que Paulo disse em Filipenses 1:21? Para mim, o viver é... Cristo. E o morrer é o quê, meu irmão? Meus irmãos? ganho. Paulo, ele já vive o já, mas ainda não. Paulo, ele vive o já, mas ainda não. O que é o já, mas ainda não? Nós já estamos salvos? Sim. Nós já estamos no céu? Não. Nós vivemos em santidade aqui? Sim. Mas vivemos a santidade plena no céu? Ainda não. É o já, mas ainda não, e pronto para morrer. O que é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:51? Na verdade, vos digo o mistério. Nem todos morreremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ande a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados juntamente com ele.
Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de toda incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de toda imortalidade, mas quando isto que é corruptível se vestir de toda incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir de toda imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, estejais firmes e constantes, e sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Pronto para morrer. A vida perde uma significância e a gente já tem um tensionamento estressante escatológico. Nós não podemos, eu digo por mim, João, nos esquecer que nós vamos morrer. Para você ter ideia, o ser humano ele nasce com 200, né? 200 bilhões de células. Quando ele sai do ventre da sua mãe, já perde 100. Inclusive, você está mais morto agora do que de manhã. Você está mais morto agora do que no sábado passado. Mas você tem que estar pronto para a morte. Em todos os momentos. Isso a história nos dá consubstancialidade total. Lembra de Policarpo? Que antes de morrer, uma noite, ele sonhou com seu travesseiro pegando fogo. O imperador colocou Policarpo no tronco. Perguntou se Policarpo queria negar. Ele disse: eu não posso negar, porque durante os meus 85 anos, Jesus foi fiel. Ele nunca faltou comigo. Colocaram fogo em Policarpo e ele não queimou. E muitas pessoas, pelaquela ação da morte de Policarpo, se convertiam, que chegou um momento que uma pessoa furou o tórax dele com uma lança. E morre Policarpo. E outras pessoas na história da igreja. John Ross, vocês, 100 anos antes de Martim Lutero, vocês estão matando um ganso, um ganso. Mas Deus, daqui a 100 anos, vai levantar um cisne, da qual ninguém vai poder matar. A nossa morte, muitas vezes, será o nosso próprio sermão para dizer que vale a pena abrir mão das coisas do mundo por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, reportei-o por perda por causa de Cristo. E não considero somente essas coisas, mas todas as outras como esterco. Aí quando a gente entende isso, a gente vai poder gritar. Dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu honro a causa de Cristo. Eu crucifico o meu ego. Eu estou pronto para pregar. Eu entendo os sensos, o divino senso da angústia. Tive experiências indeléveis. Entendo a assiduidade divina. Eu tenho uma desmeritocracia. O antídoto contra a filáusia, eu não sou soberbo. E quando isso acontece, irmãos, aí onde nós entendemos, nós podemos cantar aquele hino, diz no cantor cristão: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aí se completa com as palavras de Jesus lá em Lucas 9, 23 ou 27. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi pela morte dos crentes
senhor desses crentes, e Tertuliano é um dos pais da igreja que tem mais capilaridade intelectual, prega sobre a questão da Trindade, faz a sua apologia em relação ao Império Romano, tece as suas diatribes ferrenhas. O próprio Agostinho, que deixou tudo para servir o Rei Jesus, financeiramente, inclusive. Próprio João Crisóstomo, Tertuliano dizia o seguinte, que via os crentes morrendo depois do decreto de 64, depois que Nero coloca fogo em Roma, ele diz o seguinte, que o sangue dos crentes derramado no chão foram a semente do evangelho, porque com as mortes dos crentes, as pessoas se convertiam e diziam, realmente esse Deus é verdadeiro. Não é César, não é Zeus, não é Júpiter, não é Apolo, não é Afrodite. Esse Deus verdadeiro. Os crentes recebiam a sentença de crucificação ou decapitação, ou ser lançado no Coliseu romano, ou queimado em praça pública. Mas a maioria desses crentes, como diz a Bíblia, permaneceram fiel até a morte. Meus irmãos, estamos há pouco mais de 2 horas falando sobre isso. Semana que vem, se preparem, porque vão ser questões que a gente vai ver a exegese da confecção do Corpus Paulino, juntamente com a do Rabino Iliel, que é o avô de Gamaliel, inclusive o avô do professor de Paulo do judaísmo, e algumas regras e algumas questões exegéticas que Paulo utiliza para confeccionar o Novo Testamento. Primeiro, alguém quer falar alguma coisa? Está aberto aí, se alguém quer alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta e quer acrescentar alguma coisa, se vocês quiserem, vocês podem estar à vontade para fazer isso, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Vocês estão... Vou arrancar a língua de vocês, foi? Eu estou tranquilo. Caio, quer falar alguma coisa? Caio, os demais, irmão Valdir, irmão Claudemir, irmão Andreilson, e os outros, eu acho que alguns mandaram algumas mensagens para mim dizendo que o celular descarregou, como de Patrícia e outros mais. Professor, o que eu tenho que falar é agradecer pela aula. A aula está sendo uma aula sensacional, estamos aprendendo muito. Só tenho a agradecer mesmo pelas palavras, viu? Bem impactante. Em Cristo, né? Em Cristo a gente. Com certeza. Mais alguém? Irmão Claudemir? Em Cristo, né? Depois a gente fala sobre o TCC lá, Valdir. Só a paz do Senhor para todos. Tenha uma boa noite. Estou aqui com as costelas aqui, com as costas aqui doendo de tanta lapada, viu? Até a próxima. Esse irmão Claudemir. Mais alguém? Se não for, irmãos, eu acredito que já são 10 horas. Eu acredito que os amados e estimados irmãos estão querendo. Vou até parar de gravar aqui. Tá certo? Interromper a gravação. Eu quero agradecer a Deus e da mesma